Os dados fiscais de Minas saíram de uma curva negativa para saldo positivo entre 2018 e 2021, passando de menos 11 bilhões e 200 milhões de reais para 1 bilhão e 700 milhões. A evolução da receita corrente líquida foi de 56 bilhões em 2018 para 73 bilhões e 900 milhões em 2021. Os dados foram apresentados aos deputados pelo secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, na última audiência do Assembleia Fiscaliza, neste primeiro semestre do ano. Mas o secretário lembrou que também houve crescimento das despesas com pessoal, que passaram de 20 bilhões 390 milhões em 2018 para 22 bilhões em 2021, mesmo com a reforma da Previdência. Ainda estamos acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo tem como limite da Lei de Responsabilidade Fiscal 49%. E nós estamos, então, 2,97 pontos percentuais acima do que o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A dívida pública do Estado também cresceu. Era de 106 bilhões de reais em 2018 e subiu para 130 bilhões neste ano. Essa dívida não foi quitada com a União desde 2018 em função de liminares obtidas junto ao Supremo Tribunal Federal. Até 2021, deixaram de ser pagos 27 bilhões e 200 milhões de reais. Sobre esse valor, incidem juros de mora que serão cobrados assim que o governo mineiro restabelecer o pagamento das parcelas. A boa notícia é que neste ano houve aumento de arrecadação de impostos. Até maio de 2021, o Estado recebeu 1 bilhão 420 milhões de reais. O incremento foi possível principalmente pela cobrança de ICMS. Os setores que puxaram essa alta foram combustíveis, energia, alimentos, itens automotores e farmacêuticos. O Estado vem buscando também trabalhar o contribuinte no sentido de reduzir o ônus burocrático do contribuinte. Então, já tivemos 57 medidas de redução de exigências do que a gente chama de obrigações acessórias. O programa Recomeça Minas, aprovado na Assembleia para refinanciar dívidas tributárias e reaquecer a economia, já gerou 80 milhões em arrecadação neste ano. E até abril de 2021, o governo estadual recebeu 527 milhões em compensações da Lei Candir, que desonerou as exportações de commodities, como minério e grãos, responsáveis por boa parte do PIB mineiro. Com a reforma da Previdência, houve redução do passivo com aposentadorias e pensões, de 585 bilhões para 498 bilhões de reais. Com números melhores que os do início da administração de Romeu Zema, os deputados quiseram saber por que o governo pretende aderir ao plano de recuperação fiscal e que consequências essa adesão poderá trazer. Foram enviados 4 requerimentos ao Executivo solicitando o plano de recuperação fiscal, o plano de recuperação fiscal, que será apresentado à Secretaria do Tesouro Nacional para adesão ao regime de recuperação fiscal. São os requerimentos números 3323/2019, requerimento 3298/2019, requerimento número 2860/2019 e o requerimento 8189/2021. Em todos os 4, a resposta foi padrão, alegando a necessidade de se aderir ao regime, os problemas do Estado, mas nunca é apresentado qualquer plano. A gente fez 2 reuniões técnicas com os técnicos da Assembleia, no sentido de discutir o regime de recuperação fiscal. Mandamos o PL. Então, quais estão previstos no plano? A alienação da Codemig, que é o que está aqui na Assembleia, a adesão com o que está previsto, não saque depósito judicial, a possibilidade de refinanciamento de restos a pagar, teto de gastos, enfim, está ali colocado. Com relação às isenções, não serão alteradas as isenções, porque no regime de recuperação fiscal, altera-se as isenções que não estão confasadas.
todas as isenções fiscais, todos os tratamentos de isenção aqui em Minas Gerais, eles estão, que a gente chama de confasados. Então, não haveria nenhum tipo de alteração nesse processo. Então, teremos, o senhor colocou, né, aumento de tributos? Não existe isso, não há nenhuma pretensão de aumento de tributos. Na realidade, várias ações que já fazem parte do novo plano de recuperação fiscal, a própria Assembleia já aprovou, reforma previdenciária, previdência complementar, isso faz parte do regime de recuperação fiscal, enfim, insistindo que nós não temos nenhum problema em discutir o plano de recuperação. Como eu falei, já fizemos aqui, este ano, 2 reuniões técnicas, após a mudança, né, da Lei Complementar 178. Sobre investimentos em educação, o secretário de Fazenda disse que o percentual chegou a 25,31% em 2020, incluindo no cálculo o pagamento de inativos do setor, conforme acordo firmado com o Tribunal de Contas do Estado. E os recursos aplicados na saúde também no ano passado atingiram um percentual de 12,29%, com mais de 10 bilhões destinados a ações diversas, inclusive de combate à Covid. Em relação a incentivos concedidos a empresas de diferentes segmentos econômicos, Gustavo Barbosa alegou que a intenção é gerar emprego e renda e reaquecer o parque produtivo. Segundo ele, a relação das empresas beneficiadas é enviada ao Legislativo e aos contribuintes trimestralmente para evitar a concorrência desleal. O secretário falou ainda sobre precatórios em atraso, ressaltando que o governo busca ajustar os pagamentos no menor prazo possível. Estamos cumprindo o planejado com o Tribunal de Justiça. Eles estavam atrasados em 2019, nós regularizamos e hoje o Estado está fazendo seus pagamentos de precatórios de acordo com o plano definido pelo Tribunal de Justiça. O descongelamento dos salários, das carreiras e dos investimentos na área da educação foi cobrado pela presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira. O governo de Minas, em 2 anos, deixou de investir em manutenção e desenvolvimento do ensino quase 5 bilhões de reais. E 300 milhões de reais da cota salário educação. Isso não é pouca coisa. Nós iniciamos o ano com um saldo de R$ 1.203.652.000 do Fundeb. Esse recurso pagava o 13º. O recurso que não foi no final do ano pagava o 13º. E ainda assim, a categoria, no caso da educação, amarga 35% de perda inflacionária, progressões, promoções, férias-prêmio congeladas, além de todo o investimento estrutural nas escolas que não é feito. O secretário divergiu dos percentuais investidos em educação e saúde apresentados pela deputada de oposição e negou que incentivos fiscais concedidos a empresários façam parte de uma política neoliberal que busca privilegiar o capital em detrimento da população. A questão da educação foi aprovado uma lei orçamentária aqui em 2020 com relação à utilização de recursos de aposentados, mas o mesmo já foi objeto de acordo com o Tribunal de Contas do Estado no sentido de ser redirecionamento desse recurso que foi, naquele momento, foi direcionado. Então, com relação a essa questão, é isso. Com relação ao Fundeb, mais de 1 bilhão, a gente tem que lembrar que a execução financeira ela não acontece de imediato, ela tem um prazo para acontecer. Com relação a saúde, né, que a senhora colocou, que 1,2 bilhão, né, que ainda não foram executados, os recursos estão sendo disponibilizados e ele é disponibilizado à Secretaria de Saúde que faz a sua execução. Está no tempo de acontecimento da Secretaria de Saúde fazer a execução. Esse dinheiro está sendo disponibilizado, sim, à Secretaria de Saúde. Com relação aos incentivos fiscais, né, 8,7 bilhões de incentivos fiscais, sim, 8,7 bilhões de incentivos fiscais, sim, nós entendemos ser bastante importante esses incentivos fiscais. Nós, dos estados do Sudeste, onde há guerra fiscal, falar que não há guerra fiscal não analisar todo o processo, o estado de Minas é o que menos concede incentivo fiscal. Foi muito ponderado. A deputada Laura Serrano, da base do governo, quis saber como o Estado pretende liquidar os passivos que recebeu de administrações anteriores. A gente sabe que o governo Zema recebeu um Estado quebrado, um Estado que não repassava recursos para os municípios,
recursos, inclusive, que são previstos constitucionalmente e que o governo anterior não repassava. Os servidores públicos não tinham previsão de data de pagamento. Existia uma previsão, mas que, na verdade, quase nunca era cumprida, e eu, como servidora na pública, na época, posso dizer que era isso que acontecia com propriedade. Os servidores não tinham nem como se planejar, porque não havia um compromisso, uma credibilidade por parte da gestão anterior em relação aos salários. E a minha pergunta é: existem outros passivos que foram identificados, deixados pelo governo anterior ou pelos governos anteriores? E como que está sendo realizada a gestão hoje fazendária para poder equacionar esses passivos que foram deixados anteriormente? Fizemos o acordo com a MM no valor de quase 7 bilhões de reais. Já pagamos aí algo próximo a 4 bilhões de reais até junho. Temos, com relação aos serviços, ao pagamento de servidores, a gente buscou dar a previsibilidade, que eu acho que isso é muito importante, em que o servidor, ainda estamos devendo, porque o Estado continua pagando parcelado o salário dos servidores, então o Estado ainda é devedor com o servidor. 13º, nós não conseguimos quitar. O de 2018 ele foi pago em 2019, o de 2019 também pago só em 2020, e o de 2020 só pago em 2021. Ou seja, a gente ainda deve ao servidor a unificação de datas, né, do pagamento dos salários e também do 13º. A gente está buscando equacionar. Tem 4 para 5 meses. O Estado, 70% dos servidores já estão recebendo unificado e há 3 meses recebem no 5º dia útil. Sobre restos a pagar, o secretário admitiu que ainda faltam 23 bilhões. O líder da minoria, deputado Ulisses Gomes, questionou o governo sobre uma previsão de pagamento em dia do funcionalismo, já que houve substancial aumento de receita. O secretário disse que está sendo feito esforço nesse sentido. A partir do dia 10, a gente não tem uma arrecadação tão significativa. Então, por isso que o grande volume a gente paga no dia 10, aproximadamente dia 10, dia 12, e depois nos outros 500 milhões. E a gente está buscando exatamente isso, tá, deputado? Tentar trazer para uma mesma data o pagamento de todos os servidores. Neste momento da reunião, o deputado de oposição cobrou informações do governo sobre o saldo no Caixa do Estado. O secretário disse que não dispunha do dado para apresentar aos parlamentares durante a audiência. Descontente, Ulisses Gomes pediu a suspensão dos trabalhos, alegando que a informação é essencial para que o Legislativo possa executar o seu papel fiscalizador. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, defendeu a posição do colega. E o líder do governo, deputado Gustavo Valadares, tentou alegar que a informação é sigilosa. Não houve entendimento e a reunião foi suspensa. No retorno dos trabalhos, um fato inédito. O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária encerrou a audiência por falta de consenso. Outros secretários previstos para prestar esclarecimentos aos parlamentares, Luísa Barreto, do Planejamento, e Igor Mascarenhas, do Governo, não chegaram a fazer explanações.